E aí, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai dar início agora às nossas aulas à distância, turma 292 do curso Técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Piauí. Aqui é o seu amigo professor Hércules Medeiros. E a gente hoje vai dar início à parte da avaliação dos agentes físicos. A gente vai começar falando aqui sobre o ruído ocupacional, bacana? Então, a gente falando aqui da higiene ocupacional, a higiene ocupacional é aquela ciência que é voltada à questão de evitar que os agentes ambientais causem doenças nos trabalhadores. E aqui nós temos os pontos que nós vamos trabalhar sobre eles, né? O primeiro aqui é a fonte, que é representada aqui por essas caixas de som, né? A fonte de ruído. Aí depois nós temos o meio de propagação, que normalmente é o ar, o meio de propagação que o som vai percorrer, né? Meio de propagação, tranquilo. E por último nós vamos ter aqui a aurícula, né? Vamos ter aí o ouvido do trabalhador, tranquilo. Então aqui, né, a gente vai ter o nosso colaborador, beleza? Então assim, a gente pode dividir essas duas partes aqui em meio, né, ou em ambiente de trabalho e o trabalhador. Só lembrando que a hierarquia, né, tanto da OSAS 18001, que tinha antigamente, como hoje da ISO 45001, e até das normas regulamentadoras da NR9, todas falam o seguinte: prioritariamente nós vamos ter que trabalhar sobre a fonte, depois vamos ter medidas sobre o meio, e apenas quando essas não forem suficientes ou forem tecnicamente inviáveis, né, que nós vamos ter as medidas de proteção sobre o trabalhador. Então, inicialmente, a gente vai falar a respeito do trabalhador. Falando aqui sobre o ouvido humano, a parte inicial, nós temos aqui, primeiro, a parte do ouvido externo, né, que é composto aí pelo pavilhão auricular, que é a orelha, tranquilo? E aqui pelo conduto auditivo, beleza? Aí nós temos aqui o ouvido externo, essa parte aqui. Nós temos o ouvido médio, né, que já vai ser formado aqui pela parte dos ossículos e a ligação, que ele vai ter aqui os três ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, beleza? E nós temos aqui o ouvido interno, que tem os canais semicirculares, a cóclea e o nervo auditivo. Então aqui a gente dando um zoom na parte aqui do ouvido médio e do ouvido interno, né? A gente vai observar o seguinte: a parte do tímpano, que é uma parte que é a mais externa, onde ocorrem muitas infecções, né? Ok? E aí essa onda mecânica, que é o som, vai vir, bater no tímpano, vai através do martelo, da bigorna e do estribo, chegar aqui ao ouvido interno, né? O ouvido interno, os canais semicirculares têm a função tanto de projeção espacial, a pessoa saber se está deitada, se está em pé, né? Quanto a questão de equilíbrio também, né? Então vai entrar a parte do labirinto. Esses canais semicirculares também são conhecidos como labirinto, e quando eles estão inflamados é uma doença conhecida como labirintite, né? Inflamação do labirinto. Mas outra preocupação que a gente tem é com a questão da cóclea. A cóclea é onde vai fazer a captação, e através desses sinais mecânicos, né, ela vai transformar esses sinais mecânicos recebidos aqui pelo ouvido médio, através do conduto auditivo, dos ossículos, tudo, né? Vai transformar eles em sinal elétrico para mandar esse sinal elétrico, ó, através do nervo auditivo. Tranquilo? A higiene ocupacional, o som vai ter duas características principais nas quais a gente vai se concentrar. E a primeira delas é a questão da frequência audível, né? Os sons audíveis pelo ser humano. Então, esses sons vão começar em 20 Hz e vão até 20 mil Hz ou 20 kHz. Tranquilo? Os sons que estão acima dessa frequência máxima são chamados de ultrassons, e os sons que estão abaixo são chamados de infrassons. Então, conhecer essas frequências é importantíssimo, porque a partir delas é que nós vamos trabalhar com as curvas isoaudíveis. O que são curvas isoaudíveis? Para cada frequência que o ser humano escuta, nós vamos ter uma percepção diferente dos níveis de ruído. Aqui nós temos nesse gráfico aqui, onde um dos eixos mostra as frequências e o outro eixo mostra os níveis de pressão sonora. Okay? E você observa que, de acordo com o que vai variando, por exemplo, aqui a gente tem 50 e tem 5.000. Então, ao variar essa frequência, a percepção, né, a gente tem aqui essas curvas, olha só, as curvas isoaudíveis, a percepção do ser humano é diferente.
Então, para se fazer a compensação disso aí, para se fazer a correção disso aí, foram criadas as curvas de ponderação. Aqui são mostradas as curvas de ponderação, das quais a gente destaca a curva A, que é usada em ruído contínuo, e a curva C, que é usada em ruído de impacto. Tranquilo? Então, como é que funciona isso? Para cada frequência que é aplicada, você vai adicionar ou vai subtrair os decibéis. Você vai ter ganhos ou vai ter perdas. Então, aqui, se você tem uma frequência a partir de 1000 kHz, então vai ser acrescentado, a gente tem aqui, a partir de 1000, a partir de 1000 vai ser acrescentado, vão ser acrescentados decibéis, aqui você considerando a curva D, ser acrescentados, e se for abaixo de 1000, vão ser diminuídos. Então, essas curvas aí para fazer exatamente essa ponderação, essa compensação de acordo com as frequências. Então, voltando a falar da questão das ondas sonoras, das características delas, aqui nós temos um gráfico mostrando uma onda, E aí, observando esse lambda, aqui vai estar mostrando o período dessa onda, O período é o quê? Aquela fase em que ela volta a se repetir. Aqui iniciou, aqui já está voltando a repetir. E nós temos outro ponto que é a amplitude, ou seja, o valor que ela vai estar atingindo, o valor máximo. Aqui nós estamos mostrando a pressão sonora. Esse P aqui é de pressão sonora, ou seja, do nível de pressão sonora. Tranquilo? Então, a primeira característica é a frequência. Como a gente mostrou, é importante por conta das curvas isoaudíveis, por conta de você conhecer também cada espectro de frequência para saber dimensionar um EPI, por exemplo. E o outro ponto que é importantíssimo é a questão do nível de pressão sonora, porque a partir daqui é que nós vamos ter definidos os nossos limites de tolerância. Então, falando a respeito da questão dos níveis de pressão sonora que o ser humano ouve, nós vamos ter dois valores que são os principais. Nós vamos ter aqui o menor som que pode ser percebido pelo ser humano, que é de 20 micropascal, ou 20 vezes 10 a menos 6 pascal. Como nós estamos falando de pressão, é a unidade pascal. Isso aqui é chamado de limiar da audição. Ou seja, é o menor valor que pode ser percebido pelo ser humano. E aí o valor máximo é de 200 pascal ou 200 milhões de micropascal. E esse valor aqui já é conhecido como limiar da dor. Tranquilo? Certo, professor, mas esse range aqui está muito grande. Se nós vamos falar, por exemplo, de 20 micropascal ou de 200 milhões de micropascal, vai ficar uma coisa um pouco confusa. Então, exatamente para se resolver isso aí, se trabalha com a questão dos logaritmos. Então, a partir dos logaritmos, se chegou à seguinte dedução, a seguinte equação para se trabalhar nos logaritmos de som. A gente tem aqui o nível de pressão sonora, é igual a 20 vezes o log de P. Esse P é o quê? É a pressão qualquer que for aplicada, a pressão que esse ruído vai estar exercendo sobre o P0. Quem que é o P0? O P0 é o limiar da audição. Tranquilo? Então, se nós formos calcular, por exemplo, esse 20 micropascal aqui, quanto é que seria o nível de pressão sonora aqui? Nível de pressão sonora seria igual a 20 vezes o log de 20 sobre 20, tranquilo? Então, o log de 1, 20 sobre 20 dá 1, log de 1 é 0, 0 vezes 20. Então, esse nível de pressão sonora aqui seria 0 decibéis. Ou seja, o limiar da audição é 0 dB, tranquilo? O limiar da dor, quanto é que seria? Aí nós teríamos o nível de pressão sonora, seria igual a 20 vezes log de 200 vezes 10 a sexta, dividido por 20, Cortarmos aqui, esse 2 aqui vai ter 10 a sétima, log de 10 a sétima dá 7. Então, vai ser 20 vezes 7, 140 decibéis. Ou seja, o limiar da dor é 140 dB. Tranquilo? Então, para a gente ter uma ideia de quanto é que são esses valores, olha só, a gente tem aqui essa escala mostrando a voz falada, a voz comum vai estar entre 30 a 80 decibéis, então limiar auditivo 0 dB. E aí a gente vai ter aqui o valor máximo, que seria 140 decibéis.
Tranquilo? Meus amigos, grandes amigos, espero que essa aula tenha qualquer dúvida que contribuído tiverem, para o pode mandar conhecimento um de e-mail para a vocês. gente ou É só um através do direcionamento. WhatsApp, que Nós estaremos vamos à agora estudar a disposição. norma. Façam as Vamos pegar a atividades norma, dar aí uma e a lida, gente ela vai se está aí em comunicando. anexo Espero que junto tenha com outro contribuído aí para o material. conhecimento de todos. Então, Grande depois que abraço. vocês derem uma lida na norma, vamos resolver as atividades e vamos para o chat. Vamos ter um bate-papo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me contactar ou no WhatsApp, que está indo aqui também, está mostrando aqui na figura, ou podem mandar a dúvida por e-mail. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui à disposição. Espero de coração ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Um grande abraço aí, meus amigos.